Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também a Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center, Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt e Lapa Reforço de Fundações na São Vicente 235, fone 3304-0334. E eu quero lembrar você também que está conosco a Unimar, Vestibular Unimar 2018, as inscrições estão abertas. Bem, programa Conexão de hoje, falando aqui, nós vamos falar um pouco sobre pós-graduação no Brasil, em Marília, a gente vai abordar essa questão também de pós-graduação. E eu tenho a honra de receber aqui o meu amigo, Dr. Spencer Paião, que está aqui para falar exatamente sobre esse assunto. Ele que é responsável pelo Departamento de Pós-Graduação, diretor de pós-graduação da FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília. Dr. Spencer, muito obrigado pela presença. É sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no programa Conexão. Boa noite, Marcos. Boa noite aos telespectadores do Canal 4. Realmente é um prazer muito grande. Você demorou para me convidar. Eu digo assim, eu demoro porque eu fico preocupado. Eu sempre digo bem, isso. vai, eu me sinto ameaçado pela sua conduta. Não. Essa não é minha área, eu já te falei. Não é minha área de atuação. Mas eu fico preocupado, eu faço. Eu acho que tem relação com isso, sim, cara. Essa circulação no jornalismo. Mas é um prazer muito grande estar de volta aqui, da gente poder conversar um pouco e conversar com o pessoal que está assistindo. Legal, claro, brincadeiras à parte, a gente brinca aqui porque eu falo que o Dr. Spencer, além de ser um grande amigo, ele tem assim um dom realmente da oratória, tem boa postura, boa dicção. Eu falo assim, é sentar e apresentar, não tem segredo nenhum. Cara, é brincadeira. Mas diga lá, doutor, eu queria falar primeiro assim, falar um pouco sobre a questão de pós-graduação, até para que as pessoas entendam, porque ainda é algo, né? E é legal isso, é até bacana a gente falar, porque a gente percebe assim, graduação é algo assim que hoje já está bem familiarizado, as pessoas já entenderam, né? Agora, após, né? O que vem depois quando o indivíduo é graduado e quais são essas... Me parece que isso é dividido, né? Em lacto, strictus, como é que é isso, doutor? Então, uma das opções naturais depois da formação, né, do graduando, do profissional, ele seguir duas vertentes. Aí você disse bem, a questão da classificação, hoje a gente tem lato sensu basicamente é a especialização. O que muda isso? Quer dizer, principalmente a carga horária e também o grau de complexidade. E também, né, a questão das atuações. Então, dentro do lato sensu, a gente tem os cursos de especialização, por exemplo, vai pegar a realidade da Faculdade de Medicina de Marília, que nós oferecemos o programa de residência multiprofissional, que tem várias áreas, né, dentro da saúde. A residência médica, ela está vinculada à pós-graduação. Como lato. E o aprimoramento também, que é um programa dentro da FAMEMA. Basicamente são esses três e varia um pouco de universidade, de faculdade para faculdade. O stricto sensu, como o nome já está dizendo, senso estrito, envolve o que a gente conhece de uma forma bem comum como mestrado e doutorado, né? Aí a questão é de título, não é mais uma especialização, que também é válido. E aí a gente entra num grau de complexidade maior, carga horária maior, tempos mais específicos e por aí afora. E assim, a Faculdade de Medicina de Marília hoje, a FAMEMA, ela tem nas duas áreas. Sim, tanto na lato quanto na estrito. Estrito sensu. O estrito, aí a gente já tem dois programas, né, de pós-graduação que começaram em que é o ensino em saúde, é o mestrado profissional, que tem essa modalidade também, o mestrado profissional e os programas, né, no caso só o mestrado, mas agora... Daqui em diante, a CAPES, que é quem... Aliás, é importante falar da CAPES. A CAPES é quem avalia isso no nível nacional, né? Depois a gente acho que vai comentar até depois um pouco mais de avaliação. CAPES é coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do ensino superior. Então, a CAPES é que avalia esse número muito grande de programas. A FAMEMA, só para fechar,
Então ela oferece, claro que tem que ser recomendado, não é uma coisa que você consegue, existem vários critérios para recomendação e para aprovação. Nós temos o ensino em saúde, o programa profissional, e o mestrado acadêmico, saúde e envelhecimento. Ambos começaram em torno de 2011, o primeiro, o ensino em saúde, meados de 2011 e começo de 2012 o acadêmico. Quer dizer, e aí, você até mencionou uma coisa legal, que é a questão da CAPES, né? Para a gente entender um pouco, porque todo esse trabalho, principalmente essa área aí do stricto sensu, tem muita atenção. É um instituto, não, é uma agência que regula isso? É uma coordenação. Né? Está vinculado ao MEC. Está muito atenta a essas atuações, né? Sim, isso já tem critérios bem estabelecidos de avaliação. Aliás, a gente passou por uma avaliação agora, antes, né, um tempo atrás, na verdade um passado recente. Essa avaliação ela era trienal. A cada 3 anos, esses programas, só para a gente ter uma ideia, quem está assistindo, quer dizer, a pós-graduação, a base dela não é única exclusivamente, mas ela está voltada para a questão da pesquisa mesmo, científica, mas não só pesquisa, né? A pesquisa básica, a pesquisa aplicada, mas também o retorno dessa pesquisa para a comunidade. Esse é um ponto, talvez seja um pouco complexo, mas, claro, que depende das linhas, de onde se segue. E a CAPES, ela avalia, então, voltando para a questão da avaliação, avaliava de 3 em 3 anos, a gente denominava como sendo uma avaliação trienal, e agora, na verdade em 2013, mudou essa avaliação de 3 anos para 4 anos. Então ela passa a ser uma avaliação quadrienal da pós-graduação. Então vamos lá, vamos pegar, Marcos, só para a gente entender o panorama disso no Brasil. Existem 49 áreas dentro da CAPES. As mais diversas. Vamos dar exemplo. Engenharia 1, 2 e 3, medicina 1, 2 e 3, enfermagem, parte de letras, linguística, enfim. Vai desde exatas, 49 áreas. Cada área, obviamente, tem uma especificidade. Nós estamos na área interdisciplinar, por exemplo, os programas da FAMEMA. Dessas 49 áreas, vamos pegar a situação atual, né? A gente teve uma avaliação, essa quadrienal que terminou ano passado, cujos conceitos saíram agora, e depois nós vamos comentar sobre isso. Ela foi de 2013 a 2016. Então, vamos pegar as 49 áreas. Das 49 áreas, foram avaliadas 4.175 programas foram avaliados. Os programas são variáveis, estão dentro os profissionais, os acadêmicos, e o programa ele pode ter o curso de mestrado e o curso de doutorado, ou só o curso de mestrado, ou em poucos casos, só o curso de doutorado. Né? Então, assim é feito, quer dizer, imagina tudo que foi feito em 4 anos, do ponto de vista de pesquisa, de produção científica, de inserção social, de retorno à comunidade, vários parâmetros que já estão bem firmados pela divisão de avaliação da CAPES, vamos dizer assim, a área de avaliação, o setor de avaliação, já está muito bem determinado. Então, os expertises nas áreas, tem mais, os profissionais que têm mais experiência, passam a avaliar esses 49 programas, acredite você, em 5 semanas. Caramba. Agora foi no meio do ano, exatamente. Então a coisa é bem complexa. É muito programa. Né? Muito programa. Tudo isso é informatizado, claro que facilita um banco de dados. A avaliação ela tem falhas, obviamente, mas o complexo, tudo isso, estou falando 49 áreas, dá a impressão que mas foi crescendo muito, né? Isso cresce ao longo dos anos, porque cresce a pesquisa também. Como é que funciona? A gente vai falar depois até dessa avaliação que foi feita, até a gente vai voltar nisso aí, mas eu queria entender assim, como é que se faz o ingresso? Como é que o indivíduo consegue acesso para fazer parte de um programa como esse? Essa é uma boa pergunta. As faculdades, as universidades que possuem os cursos de pós-graduação, e esse é um dos pontos avaliados, importante essa pergunta que você fez, é a questão da visibilidade. Então, por exemplo, nos sites das faculdades, das universidades, você tem, como você mesmo falou, em se tratando de universidade ou faculdade, enfim, uma instituição de ensino superior, ela vai ter lá dentro do seu portal, do seu site, da homepage, a divulgação dos cursos de graduação e também da pós-graduação, tanto lato quanto estrito. Ali é o acesso, fora vários outros meios de divulgação.
né? E de marketing. Esse é um ponto avaliado também. Sim, porque com esse programa ele proporciona a visibilidade justamente para a comunidade, né? A comunidade, seja ela científica, acadêmica ou comunidade no senso comum. Sim. Então isso é extremamente importante. A CAPES avalia isso que a gente está conversando. E aí, quer dizer, ele tem o conhecimento de que existe e tal, e aí é feita uma prova? Aí tem o processo de seleção, exatamente. Aí não existe uma regra. Cada programa, dependendo da sua complexidade, aí a gente vai falar daqui a pouco nas variações, nos conceitos, no grau de exigência, constitui o seu processo seletivo, divulga o processo seletivo, dependendo da área, e aí os interessados, que já são os profissionais que se interessam a desenvolver esses projetos de pesquisa dentre as disciplinas, etc, etc, e concluir o seu mestrado e sair com título, mestrado ou doutorado, eles fazem a inscrição, submetem o processo seletivo e se ingressarem, a gente tem os tempos, limites. Para o mestrado, 24 meses, para o doutorado, 36 meses. Então, 2 anos e 3 anos. É isso aí. E você tem um limite, doutor Spencer, de pessoas que podem fazer assim por ano? Todo ano você abre? A via de regra é anual. É o processo seletivo. Aí depende também de outros fatores. Por exemplo, a CAPES preconiza que o mínimo de docentes permanentes, porque eles não entram em fase, tem que ter o docente orientador, o mínimo seja 12 docentes. E ela coloca como limite, eu enquanto docente permanente, eu posso estar vinculado a 3, no máximo, 3 programas de pós-graduação independente das instituições, né? Agora, nesse total de 3, eu posso ter um máximo de 8 orientandos, contando mestrado e doutorado. 8 é o número máximo. Mas depende, é lógico, da minha condição, como docente permanente e da condição de todos os outros. O mínimo é 12. Então tem programas, claro, que já tem uma tradição, que tem 25, 30 docentes. É raro, mas existe. E aí o número de vagas ele varia de acordo com, primeiro, a capacitação do docente, a complexidade do programa, e aí também vem a exigência. Os programas que têm um conceito mais elevado, depois nós vamos conversar, ele também exige mais de quem está entrando, né? Questão de formação, de produção científica prévia, de ter feito uma iniciação científica que é aí já ligado à graduação e por aí afora. Então, quer dizer, o corpo docente também tem que ser assim... Claro, tem altamente capacitado. Isso, totalmente titulado, enfim, para poder... Porque isso, se não for, Marcos, desculpa te cortar, claro. Se não for, o programa nem existirá. Exatamente. Porque para ele começar... Você não consegue uma aprovação dele. Não consegue, isso. Que, aliás, é uma outra batalha, né? Sim, é mais ou menos assim. Para começar é muito difícil, porque você tem que preencher. É muito claro, sabe? O site da CAPES e as pré-condições, isso é fácil de ver. Está lá, não tem... quer dizer, claro, você precisa ter um pouco de vivência para entender o processo. Mas não tem nada obscuro. Só que tem as metas. Se você consegue cumprir o mínimo de metas, né, e conseguir fazer um bom planejamento, a chance é grande, né, de recomendação. Agora, depois da recomendação, o importante é a manutenção do programa, que vem outra batalha. Então, quer dizer, precisa realmente a gente ter um conhecimento bom, os docentes e o grupo também está bem afinado com isso, e não é só, o grupo gestor também. A instituição, quer dizer, o que a instituição quer, claro que esse aporte, nós vamos falar daqui a pouco, isso gera, sim, uma abrangência muito grande no sentido de desenvolvimento de pesquisa científica, tecnológica e o retorno, né? A gente tem um avanço de várias áreas. A importância de você ter isso funcionando na instituição, sem dúvida, né? Isso. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência para a gente falar mais aqui sobre pós-graduação com o Dr. Spencer Luiz Marques Paião. Olha aqui. Que beleza. Que pronúncia, hein? É isso aí, que é diretor de pós-graduação lá da FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, e nos honra com sua presença aqui no Conexão de hoje, aqui no Canal 4. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada e, claro, a companhia também sempre agradável da Lapa Reforço de Fundações São Vicente 235, fone 33040334, o fim das trincas e rachaduras. E vestibular 2018 Unimar, inscrições abertas.